O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos no 11º domingo do tempo comum e seguindo um pouquinho do evangelho da semana passada, que não vou perguntar para você, para não me decepcionar qual foi, o evangelho da semana passada foi o chamado de Mateus. Jesus que passa na coletoria de impostos e chama Mateus. Seguindo este evangelho, Jesus continua chamando. Mas o chamado que Jesus faz agora parte de uma realidade que ele vê. Pega o folheto. Esse do evangelho. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas. Jesus nos chama para estar perto dele, porque ele primeiramente vê a nossa situação. Pensemos de uma maneira muito mais ampla. Se você tiver a oportunidade de fazer isso, andar pelas ruas da nossa cidade, por exemplo,
compaixão naqueles que não têm onde dormir neste frio. Compaixão com aqueles que não conhecem a Deus. Compaixão, se nós pudéssemos entrar em todas as casas e ver como que se encontram as famílias. Compaixão, se nós entrássemos nos prostíbulos e víssemos aquelas mulheres ou aqueles homens. Compaixão, se nós pudéssemos ir ao coração de cada uma das pessoas da humanidade inteira. E por que que Jesus chama? Porque nós precisamos uns dos outros. Precisamos exclusivamente de Deus, mas precisamos também dos outros. E se todos ouvissem o chamado de Deus, nossa vida seria muito melhor. Por isso, que o chamado que ele faz hoje, diferente do chamado da semana passada, parte de um sentimento que Jesus tem. Sentimento de compaixão, compascere, sofrer com cada um de nós. E por isso que, seguindo um pouquinho o Evangelho, Jesus diz, pedi ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe. Por quê? Quando também, se nós tivermos um pouquinho de sensibilidade no nosso coração, nós também vamos nos compadecer das situações mais adversas que existem. Vamos nos deparar com a guerra que está acontecendo, vamos nos deparar com as perseguições que acontecem, vamos nos deparar com tantas brigas, lutas desnecessárias. Vamos nos deparar com pessoas presas em si mesmas. Vamos nos deparar com situações tão conflitantes que se nós tivéssemos um pouquinho só de sensibilidade no nosso coração, e isso é um grande problema que estamos perdendo. Estamos perdendo a sensibilidade do coração e por isso nós estamos apenas voltados para nós mesmos, querendo resolver somente os nossos problemas, querendo ser somente uma pessoa em paz, em tranquilidade. Se tivéssemos um pouquinho de compaixão, como Jesus tem para com cada um de nós, nós seríamos pessoas muito melhores. Ou pelo menos, como segue o Evangelho, rezaríamos pelo menos. Deixa eu cutucar um pouquinho a sua intimidade ou a sua privacidade. Você, na sua oração, você coloca as pessoas que você não conhece? Você reza por aqueles que sofrem? Você reza pelos que padecem? Pelos que estão nos hospitais? Por aqueles que padecem por mais diversas situações? Ou será que, ai Senhor, cuida da minha família, ai Senhor, cuida do meu emprego, ai Senhor, cuida do meu filho, ai Senhor, cuida... Sim, o Senhor cuida. Mas se Ele nos pede para rezarmos, é para que nós nos cuidemos também uns aos outros. Ele chama partindo de uma realidade que Ele tem para conosco, compaixão. Mas ao nos chamar, Ele pedi ao Senhor da messe, para que nós também criemos sensibilidade e compaixão no coração, para podermos rezar por todos aqueles. Porque Ele sabe da nossa fragilidade. Só que se Ele nos chama, Ele espera uma resposta. Ele espera uma resposta de você. Ele espera uma resposta do que você pode fazer para melhorar o mundo, pelo menos que esteja à sua volta. Ele espera a sua resposta para que você melhore o mundo da sua casa. Ele espera uma resposta para que você melhore um pouquinho o mundo do lugar onde você passa, do lugar do trabalho, do lugar da sua escola, da sua faculdade. Ele espera a sua resposta, Ele te chama, partindo da compaixão, de ver a tua situação, mas a situação de todos nós. E se nós fôssemos um pouquinho melhores, nós nos ajudaríamos um pouquinho mais. Por isso que Ele, ao sentir compaixão, o Senhor viu a situação que se encontravam as multidões e sentiu compaixão. Só que antes de fazer qualquer coisa, Ele nos coloca na ligação céu e terra e céu.
pedi ao Senhor da messe que envie operários à sua messe, porque os operários são poucos e a messe é gigantesca e sofredora aí fora. Mas Ele espera a minha e a sua resposta. Por isso que segue o Evangelho, Jesus dando os nomes dos 12 apóstolos. Ah, quem dera se nós escrevêssemos o nosso nome naquela lista. Será que o meu e o seu nome estão na lista destes 12 que Jesus chamou? Ah, padre, mas eu sou muito não sei o quê. Tá, Judas está lá. Pedro está lá. Só pessoas escolhidas e santificadas já. Não, a santidade acontece no caminho. Não espere estar pronto para dar uma resposta a Deus de mudança de vida, porque a resposta acontece no dia a dia. Mas se você não tem nenhuma motivação para responder, vai na segunda leitura. A primeira motivação que você tem está no meio da carta aos Romanos, quando diz assim: pois bem, a prova que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Deixa eu te dizer uma coisa. A primeira motivação para que nós possamos seguir a Deus é que Ele já te perdoou antes mesmo de você cometer qualquer tipo de delito ou pecado. Porque antes de você nascer, Ele morreu na cruz por você. Antes de você existir, nem na cabeça do seu tatar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 
escolher o que você quer ser da vida, Ele já tinha morrido por você. Antes de você ter se transformado no que você se transformou, Ele já tinha morrido por você. Quem é que faz isso por você? Quem é que você adere tanto que morre por você todos os dias? Quem é que nós seguimos nos pensamentos, nas filosofias, nas ideologias, nas tendências, ou sei lá que rabo que é, que morre por você todos os dias? Se você não tinha nenhuma motivação para seguir a Deus, a primeira motivação é que Ele se compadece de você. E o mundo poderia ser muito, muito melhor se todos aqueles que passaram pela humanidade, fazendo mal à humanidade, seguissem um pouquinho mais a Jesus Cristo. Que todos aqueles que ainda passam pela humanidade, fazendo hoje ainda mal à humanidade, seguissem um pouquinho mais Jesus Cristo. Aqueles que criam coisas para nossas cabeças, para que nós nos tornemos pessoas fracas, vulneráveis, manipuladas. Aqueles que, infelizmente, estão ainda vivos e que ainda criaram muitas e criam muitas e muitas coisas para jogar dentro da tua cabeça, dizendo que o erro que você comete é fácil, é bom, pode fazer, o importante é você ser feliz. Essa praga que faz isso não morre por você na cruz. Mas aquele que antes de você cometer qualquer coisa, morre na cruz. E você, eu, nós, estamos nem aí para Ele. Queremos que Ele faça alguma coisa por nós, mas o que é que você quer ainda que Ele te faça? O que é que ainda você quer que Jesus te faça? Se Ele já te deu tudo, inclusive a vida dele. Ah, mas estamos tão preocupados com o nosso bolso, né? Estamos tão preocupados com o nosso bem-estar. Estamos tão preocupados em resolver a unha encravada do dedo mindinho do pé direito. Estamos tão preocupados com isso e vamos deixa que a igreja eu busco depois. Deixa que Deus eu busco depois. Tudo bem. A primeira motivação é essa. Antes de você se tornar o que você se transformou, Ele já morreu por você para te salvar. Agora, se você vai alcançar a salvação, se nós vamos alcançar a salvação, é outra coisa. Segunda motivação, vai na primeira leitura. Vistes o que fiz, Deus falando ao povo de Israel e a cada um de nós. Vistes o que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre asas de águia, e vos trouxe a mim.
Os egípcios são todos os leões que crescem a cada dia diante de nós. Eu conheço uma pessoa que ela fala: padre, minha vida é matar um leão a cada dia, mas mesmo morto ele ainda fica sacudindo a patinha. É assim os nossos leões. E você acha que você chegou até hoje por ajuda de quem? Chegamos até hoje com a ajuda de quem? Se mesmo matando um leão a cada dia, o leão ainda fica sacudindo a pata, dizendo: eu ainda estou aqui. Os egípcios são todos aqueles, os egípcios da primeira leitura são todos aqueles e tudo aquilo que quer te destruir. E Deus vai trabalhando para te proteger. Este é o segundo motivo. Se não bastasse Ele morrer por nós, Ele ainda nos protege a cada instante. Eu fico pensando, se o nosso anjo da guarda, por exemplo, estivesse dentro do sistema de previdência, quantos anjos já teriam se aposentado na nossa vida? Não é? Porque quem segue o sistema da Previdência trabalha sei lá quantos anos, mas trabalha uma carga horária por dia, por semana, não é? Com folga durante a semana e tal. Nosso anjo não sossega. Eu fico imaginando quando eles chegam no céu na hora de trocar o turno. Minha gente, ele deve chegar todo destruído, asa quebrada. Deve chegar com a lança arrebentada, deve chegar sem dente, eu fico pensando, meu anjo da guarda, como será que você está agora? Porque é batalha para o coitado. E nós andando sobre os vales tenebrosos da vida. Os egípcios que Deus te liberta, pense em compadecer-se pelo menos do seu anjo da guarda. Ao atravessar a rua, ao sair de casa. Isso no campo humano, mas pensemos no campo espiritual. Quanto anjo deve guerrear contra os males que querem nos alcançar? E nós estamos tão preocupados, isso é balela. Balela é você achar que o mal não existe. Balela é você se enganar, dizendo que o mal não existe. Ele morreu por nós. Primeiro, ele se compadece. Segundo, ele morre antes de nós nem existirmos. Terceiro, ele nos liberta de todos os males. Só que ainda tem uma outra coisa, se nós não aderimos ainda a Deus. Olha o sonho de Deus para mim e para você. Segue um pouquinho a primeira leitura. Portanto, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim a porção escolhida dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. Sereis a porção escolhida entre todos os povos, porque nem todos aceitam, nem todos respondem, nem todos querem. Mas se você aceitar, você será a porção escolhida de Deus. Não pense, só porque nós estamos aqui, já estamos salvos. Não pense, só porque trazemos nossa vida, o nosso coração. Eu vejo os pais trazendo seus filhos para batizar, para a primeira Eucaristia, para a Crisma. Se você não é o primeiro que segue, para de ser hipócrita. Não pense que a vida deve ser levada como achamos que deve ser. Porque ela passa muito rápido.
tenha um desejo ao sair dessa missa hoje. Termino voltando ao Evangelho. Que o seu nome esteja escrito na lista dos 12 apóstolos. Essa lista hoje é gigantesca. Basta vermos os santos e santas que responderam a Deus durante a história do cristianismo. Não queira menos. Queira que o seu nome esteja escrito naquela lista. Porque um dia, se um dia nós pudéssemos estar no céu contemplando Deus e dizendo, valeu a pena. Tendo do lado o nosso anjo todo estrupiado, dizendo, obrigado meu anjo, você chegou desse jeito, mas eu vim para cá. Que tristeza seria o anjo chegar lá todo estrupiado e dizer, meu Senhor, eu bem quis, mas ele preferiu outra coisa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.